O próximo painel destaca a reindustrialização verde no Brasil, enfocando o complexo econômico industrial da saúde e detalha como práticas sustentáveis no setor de saúde podem impulsionar crescimento econômico e direitos sociais. Esse debate envolve financiamento para tecnologias avançadas, além de pesquisa e inovação na saúde, visando aí a reindustrialização verde. Muito bem, vamos então para essa próxima rodada aqui de conversa. Para tanto, eu gostaria de chamar aqui ao palco a secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, senhora Verena Rittner Barros. Gostaria de contar ainda com a presença aqui no palco do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, senhor Francisco Saboia. Chamamos também o diretor financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o senhor Edmilson Gama. Também o superintendente de inovação da FINEP, senhor Rodrigo Cecioso. Chamamos ainda o presidente da Desembahia, Paulo Costa. Gostaríamos de convidar o diretor do Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, substituto do Ministério da Saúde, senhor Marcelo Ramos. E também para os comentários, para conduzir essa conversa, o diretor executivo do Observatório Grupo Farma Brasil, Inovação e Acesso em Saúde, senhor João Emílio Gonçalves. Obrigado, boa tarde. A Kézia me deu a missão de conseguir concluir esse painel aqui em 1 hora. Então, eu já vou começar a encurtar a minha fala inicial e pedir para que a gente consiga fazer uma coisa bem dinâmica para sobrar um tempinho para perguntas no final e para a gente poder interagir. Então, primeiro, eu queria agradecer à BDE pelo convite, parabenizar pela realização desse fórum. A BDE tem tido um papel fundamental na discussão da agenda de desenvolvimento, de fomento do Brasil nos últimos anos, e uma agenda muito moderna, muito atual, abrangendo a agenda de desenvolvimento sustentável e como trabalhar os instrumentos de fomento olhando para essa agenda. Acho que foi no final do ano passado, início desse, lançaram o Plano ABDE, de desenvolvimento sustentável, também alinhado com o que tem de mais atual no mundo em relação à agenda de política industrial e agenda de fomento. E esse evento ocorre num momento muito oportuno, em que o governo e o setor privado vêm discutindo uma agenda de desenvolvimento orientada para missões e realmente numa convergência de análises com a recriação do CNDI, que é o órgão por excelência para promover essa governança. Instituições privadas têm lançado também documentos sobre a agenda de missões. A CNI fez, o MBC não chama de missões, mas converge muito a agenda. Então, acho que isso é importante, porque mostra que os atores que precisam trabalhar junto, dialogar e construir juntos essa agenda de missões estão alinhados, estão caminhando para o mesmo lugar. E, nesse contexto, eu acho que a área da saúde tem um potencial gigantesco, porque ela se encaixa de forma muito adequada na discussão das missões, tendo o desenvolvimento do setor um duplo objetivo. Ele contribui, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento industrial. É um setor altamente intensivo em tecnologia, que emprega trabalhadores com altíssima qualificação e, ao mesmo tempo, contribui para um objetivo que certamente vai estar dentro de qualquer missão prioritária para o Brasil, que é a promoção e a melhoria do acesso à saúde da população. Isso está bem claro no título da missão colocado pelo CNDI, que é o Complexo da Saúde Resiliente para a Prevenção e Tratamento de Doenças, e, como eu mencionei, muito convergente também com o que diz o Plano ABDE 2030, que coloca a missão saúde como motor do desenvolvimento,
com o objetivo de fortalecer a demanda e a oferta de saúde no Brasil. Eu acho que é muito comum no Brasil a gente pensar na agenda de missões, olhar muito para os Estados Unidos e comparar com aquela questão da tecnologia dual, da demanda do setor de defesa, do potencial de desenvolvimento industrial. Mas quando a gente olha para o Brasil, quando a gente traduz isso que existe, né, essa utilização dos instrumentos lá, talvez o que mais se encaixe é exatamente o setor da saúde, porque a gente pensa nos Estados Unidos com o tamanho da demanda e das necessidades tecnológicas que tem no setor de defesa, e quando a gente olha para o Brasil, a área do Brasil que tem um poder de compra que pode ser direcionado para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento produtivo, está na saúde, né, está no SUS. E a gente tem um ecossistema no Brasil formado por empresas de capital nacional, que investem muito em P&D, que tem ampliado a uma taxa de cerca de 10% das grandes empresas nacionais, tem aumentado de 2008 a 2017 cerca de 10,6% ao ano os investimentos em P&D. As empresas do Grupo Pharma Brasil investem 6% em P&D, e junto nesse ecossistema que tem um sistema de saúde do tamanho do SUS, com empresas grandes que investem em inovação, com uma academia super produtiva na área de pesquisa de ciência e tecnologia, na área da saúde, a gente tem tudo para conseguir promover esse desenvolvimento industrial com resiliência para ampliar o acesso à saúde e contribuir com a própria sustentabilidade do SUS para que ele entregue o que está previsto na Constituição, que é o acesso universal o acesso universal e integral à saúde. Então, acho que nesse contexto se insere a discussão desse painel. Né, o objetivo do painel é debater a importância do financiamento na integração de tecnologias de ponta e o desenvolvimento de pesquisa e inovação no setor de saúde brasileiro, e acho que a gente está com um público excelente para a gente cobrir diversas políticas, diversas visões e inclusive, diversos exemplos de como o Sistema Nacional de Fomento tem contribuído ao longo do tempo para o desenvolvimento do setor. Então, começando aqui com o painel, e já que a gente falou tanto de missões, eu queria começar pela Verena, falando um pouco sobre a visão, Verena, de vocês no CNDI, no governo, sobre o contexto. Acho que vale a pena falar um pouquinho do contexto geral de missões e aí especificamente da área da saúde. Me escutam? Oi, boa tarde todas, todos. É um prazer estar aqui com essa mesa tão importante, debate, alguns colegas e amigos com os quais eu tenho conversado já há bastante tempo. Queria agradecer a BDE e, sobretudo, o presidente Celso Pancera pelo convite. O CNDI, então, como comentava aqui o Emílio há pouco tempo, ele é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele foi criado em 2004, ele teve uma atuação importante até 2016, quando ele parou de funcionar, e uma das ações de 100 dias do presidente Lula foi justamente a recriação desse conselho. Eu acho que ele tem uma grande importância na atual conjuntura por várias razões. Talvez a primeira delas pelo fato de que a gente tem uma conjuntura geopolítica internacional hoje muito favorável a que a gente possa falar de uma maneira explícita em desenvolvimento industrial, né? Então, diferente do que acontecia há menos de 10 anos, que o tema da política industrial num país como o nosso, né, periférico, tinha que ser tratado com bastante cautela, hoje a gente pode falar de maneira explícita em política industrial. Outra coisa importante da recriação do CNDI foi o fato de que a gente agora, ele aumentou de tamanho, né? Ele é um espaço, eu acho que é importante, de diálogo com o setor produtivo. Me parece que estamos todos convencidos aqui nesse país de que não dá certo fazer política de desenvolvimento industrial só do Estado ou só da sociedade. Então, todo mundo tem que participar, e esse acho que é um espaço importante de diálogo e de construção de convergências. A nossa opção por construir a partir das missões vem, em primeiro lugar, do fato de alguns diagnósticos que a gente tinha do passado. Talvez o mais importante dos diagnósticos é o fato de que
o problema da indústria ele não pode ser pensado como um problema explicitamente ou exclusivamente dela, mas ele tem que ser colocado, entendido como uma grande questão social. É por essa razão que o tema da saúde é um dos temas muito importantes e necessários para avançar na discussão sobre o desenvolvimento industrial. Nós construímos 6 missões, que também inclui a da saúde, tem o complexo econômico, tem o cadeias agroindustriais sustentáveis, digitais e segurança alimentar, para garantir a segurança alimentar e nutricional, o complexo econômico industrial da saúde, como disse meu colega, resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde no país, a infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades. E aí esse tema aqui é um tema que a gente buscou bastante convergência com o pessoal do PAC. O tema da transformação digital da indústria para ampliar a produtividade, bioeconomia, descarbonização, transição e seguranças energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacional. Então, todo mundo pode ver que são temas que, de alguma maneira, buscam identificar soluções a partir da indústria para os grandes desafios que a gente tem como sociedade. Tinha uma outra grande questão que nos colocava, e aí também a segunda grande razão pela qual a gente escolheu trabalhar em favor das missões, é o fato de que a política de desenvolvimento industrial ela não pode ser pensada exclusivamente como uma política de um ministério, no caso, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, mas que ela tem que ser, e ela necessariamente funciona melhor se ela for assim, como uma política de Estado. Se a gente sempre brinca aqui que os nossos colegas lá da saúde, só o departamento aqui do Complexo Econômico Industrial da Saúde tem um orçamento maior do que o Ministério completo de Indústria, Comércio e Serviços. Então, é muito importante que ele seja assim trabalhado. E quem puder olhar os objetivos específicos que nós colocamos na resolução número 1 do CNDI, pode ver que não existe um objetivo específico que diga assim, ninguém vai olhar lá para os objetivos específicos e ver, bom, isso aqui diz só ao Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ou isso aqui diz só a Embrapi, ou isso diz a FINEP. Todos os objetivos eles são tratados como questões que buscam a interação entre diferentes atores dentro do Estado e com a sociedade. Então, esse foi o nosso primeiro desenho, nosso desenho industrial, inicial. O que a gente tem avançado agora? A gente tem avançado na construção das nossas metas aspiracionais. Isso é muito importante no desenho da nossa política. Ela é importante porque ela tem que ser uma meta que é ambiciosa e sedutora o suficiente que gere responsabilidade para os diferentes atores. Ela não pode ser, eu acho que a gente já superou a fase de pensar metas que digam respeito apenas ao Estado. Então, o Estado cumpriu ou não cumpriu essa meta. Essa é a razão que a gente coloca e constrói a meta como uma meta aspiracional. E aí, para o caso da saúde, eu acho que a meta, na verdade, ela já veio com a ministra Nízia, e a Nízia tem falado isso desde o primeiro dia de mandato dela, de que 70% das necessidades do SUS têm que ser produzidos nacionalmente. Eu acho que essa é uma meta importante, é uma meta fácil, é uma meta que todo mundo sabe para onde caminhar e que dialoga muito com o que a gente tem construído, porque, como disse a Cris, o tema da transformação ecológica é um tema importante para o governo, o tema da descarbonização é um tema importante para o governo, mas também o tema do adensamento produtivo. Quer dizer que, se a gente chega, mais uma vez, em um momento como passamos de pandemia, a gente tem que ter como, enquanto país, buscar soluções que sejam autônomas. Então, o adensamento das nossas cadeias, pensar como que a gente faz isso, pensar como a gente valoriza a produção nacional é importante. Também, do ponto de vista do desenho da política, a gente tem alguns instrumentos que são necessários de ter diálogo com o que a gente está fazendo. E aí a gente colocou instrumentos no nosso desenho, os instrumentos que são financeiros, crédito, subvenção, e aí a gente tem avançado no diálogo constante com o FINEP e BNDES. Na verdade, a gente criou um grupo de coordenação das ações de fomento que se reuniu para pensar critérios, pensar prioridades, pensar por onde a gente vai caminhar em conjunto. Eu acho que isso é um fato inédito na história do desenho das políticas industriais. Primeiro, essa relação
quase que absoluta que se tem, assim, eu acho que o vice-presidente Alckmin tem dito, e o presidente Lula também dito, que é impossível hoje a gente pensar uma política de desenvolvimento industrial desvinculada da política de inovação. Por isso que é fundamental as conversas que a gente tem avançado em Embrapi. A gente fez um anúncio grande na reunião do CNDI de 106 bi para o desenvolvimento industrial, que incluem dinheiros da FINEP, do BNDES e da Embrapi. Organizamos essa conversa sobre o fomento, mas também temos instrumentos que a gente está chamando de não financeiros. E aí, o que são esses instrumentos não financeiros? São, por exemplo, a política de formação, política de capacitação, política de infraestrutura da qualidade, política de comércio exterior, que são, obviamente, dada a complexidade que a gente tem no nosso Estado, políticas que têm que ser construídas de forma autônoma, mas que a gente entende que é legítimo que, a partir do desenvolvimento industrial, a gente consiga trilhar caminhos e construir propostas para atuar nesses outros instrumentos, que são instrumentos não financeiros. Os nossos próximos passos, e aí a política tem que ficar pronta até dezembro desse ano, são de conversas com a sociedade sobre gargalos, e aí gargalos de descarbonização e de adensamento tecnológico, né, de adensamento produtivo. Isso é muito importante, porque hoje mesmo eu estava numa conversa mais cedo com o pessoal da VEG, e eles estavam comentando assim, da importância que existe da gente olhar para o que o Estado quer, mas também para a demanda que exista do ponto de vista do fomento. Então, esse é entender isso e saber por onde caminhar a partir dos princípios de inovação, de adensamento, de transformação digital da nossa indústria, é muito importante. Mas também um olhar que para a gente é muito importante de que seja feito com o setor produtivo, que é o olhar para esses instrumentos. Então, porque finalmente são os usuários, eu já dei 10 minutos? São os usuários da política os que mais... Esses dias eu estava numa conversa importante assim, com o pessoal, que alguém falou, na inovação a máxima e aí eu lembrei de você até, Chico, a máxima é assim, o usuário é que sabe melhor, né? E no caso da política pública e na política pública de desenvolvimento industrial e inovação, são os usuários os que sabem por onde nós temos que caminhar e onde o calo aperta. Por isso que é importante essa conversa, que nós vamos avançar na construção dos nossos próximos passos, e entregaremos a política até o final do ano, se tudo der certo. Obrigada. Obrigado, Verena. Tem que dar certo, tem que estar pronto até dezembro. Acho que você falou muitas coisas importantes, eu vou destacar aqui uma delas, que eu acho que é a necessidade de articulação com outras áreas, né? A gente já viu acontecer em outras políticas que um ministério lançava uma política e o resto da esplanada falava que não tinha nada a ver com aquilo, né? Textualmente com essas palavras. E isso é muito ruim. E eu acho que a missão, acho que tem duas coisas importantes aqui. Institucionalmente, o CNDI contribui para isso, pela formação, pelo desenho institucional que tem, e o Conselho de Missão acho que é muito importante, porque o Conselho de Missão ele traz uma ideia, ele traz um elemento de legitimidade, né? Porque você não está fazendo, foi outra coisa que você mencionou, de pensar não no problema da indústria como um problema exclusivamente dela. Na verdade, quando você pensa no Conselho de Missão, você está vendo um objetivo, uma necessidade da sociedade, e a indústria é um meio para entregar aquele resultado. Então, acho que esse conjunto de atributos das políticas de missões ajudam a gente a evitar dificuldades que a gente viu tanto para o planejamento quanto para a execução de políticas no passado. E aí, nessa ideia de articulação com outras áreas, eu queria passar a palavra agora para o Marcelo Ramos, diretor substituto do Departamento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, porque acho que é uma das outras áreas importantes e de um ministério que tem um histórico importante, né, Marcelo, de política industrial, e que se a gente fosse pensar hoje, olhando para trás, e fosse pensar na política para a AIDS, na política dos genéricos, a gente podia reescrever, chamar aquilo tudo de missão, né? Porque no final você estava entregando acesso à saúde para a população. Então, por favor, Marcelo, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Agradeço, em nome dos dirigentes do Ministério, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Boa tarde à mesa, boa tarde à audiência. Bom, como foi falado, né, nós temos hoje em dia essa questão candente aí da reindustrialização, né, que alguns chamam de neoindustrialização,
que não é um fenômeno... Está sendo refeito agora aqui nesse atual governo, mas é uma coisa que já tem acontecido aí fora por questões, inclusive, de caráter geopolítico, como frisou o comentarista. E nesse contexto, é que vem a questão da institucionalização desse processo de reindustrialização através do CNDI, que já foi brilhantemente exposto pela doutora Verena, e as suas missões, né? Dentre as quais a do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nós temos já, desde abril deste ano, o decreto que cria o grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, para tentar trazer a institucionalidade às políticas do setor, né? Ele reúne uma série de ministérios e outras entidades, como agências reguladoras ligadas ao setor, o BNDES. Também tem uma abertura para a participação social, através do Fórum Permanente de Articulação Social, porque a boa política ela se desenha com a participação de todos, né? Hoje em dia, afortunadamente, né, pelo tema que nós vamos lidar aqui, que é a reindustrialização verde, hoje em dia tem se falado muito no conceito da saúde única, ou One Health, que ainda não é muito conhecido publicamente, mas é um tema que tem sido muito tratado nas instituições multilaterais, como a OMS, o próprio G20, né? Que é o conceito de que a saúde tem que ser entendida como um todo, né? Num tripé aí do cuidado humano, animal e ambiental. Esse conceito nasceu lá atrás, a partir da questão das zoonoses, né? Das doenças que se transmitem do estoque animal, seja ele doméstico ou selvagem, para os seres humanos, né? E a questão ambiental, ela agrava essa situação por vários motivos, né? Ninguém mais duvida hoje da questão do agravamento das questões ambientais. Está chovendo em agosto aqui em Brasília, é brincadeira, isso é tempo, não é clima, né? Mas os estudiosos do clima sabem que, de fato, temos tido alterações bastante significativas, batendo recordes de temperatura, né? Então, é extremamente provável que a ação humana esteja causando isso. E o problema é que essas modificações ambientais, elas têm o condão de agravar essa situação. Por quê? Porque você desloca populações, tanto humanas quanto animais, né? E propicia o surgimento de ambientes onde você tem a maior possibilidade de haver essa transmissão de patógenos, né? Onde eles realizam o salto de infectar o estoque animal para os seres humanos. Então, essa questão do meio ambiente é muito importante do ponto de vista da saúde. E aí nós temos várias formas de tratar do assunto, na questão do complexo, né? Uma delas é justamente o fato de que, pela própria transformação energética e ecológica, a gente pode fazer com que os processos industriais e produtivos sejam menos agressivos, né, para com o meio ambiente, né? E, por outro lado, também nós podemos oferecer maior proteção às populações contra esses agravantes. O complexo, né, nós utilizamos lá no Ministério da Saúde
uma visão de morfologia do complexo, ele se dividindo em vários subsistemas, né? Nós temos esse subsistema químico e biotecnológico, né? Que oferece vários tipos de produtos, desde IFAs, né? Que são os insumos farmacologicamente ativos. Temos vacinas, temos uma variedade de hemoderivados, temos também as novas tecnologias, como as terapias genéticas, né, de produtos altamente avançados, né. Nós temos também o subsistema de dispositivos médicos, né, que aí inclui órteses e próteses, uma série de outros dispositivos na área cardiológica também, e para uma variedade de condições, né. Temos o subsistema de tecnologia da informação, né, e o subsistema de serviços, né. E, na verdade, cada um deles ele pode ser objeto de uma ação no sentido de você melhorar o encaixe ecológico e de sustentabilidade ambiental, né? Então, por exemplo, na questão dos medicamentos, né, do subsistema químico e biotecnológico, nós temos a possibilidade de desenvolver, por exemplo, tecnologias que criem medicamentos com menor pegada de carbono no seu processo produtivo e menor possibilidade de criar poluentes, né? Alguns medicamentos, alguns processos produtivos de medicamentos são muito poluentes até hoje. Por outro lado, nós temos também uma outra oportunidade, que é o uso dos fitoterápicos, né? Das plantas medicinais e fitoterápicos, que é uma perspectiva muito interessante, porque eles oferecem a possibilidade de você criar oportunidades de geração de renda para populações que vivem na floresta, por exemplo, né? Ou fala-se muito que o que vai poder salvar as florestas é que as pessoas comecem a entender que a floresta em pé vale mais que a floresta desbastada, né? Cortada. Então, essa é uma perspectiva também muito interessante. Na parte de equipamentos, nós temos a questão do ciclo de vida e da economia circular, né? Onde você, nos processos produtivos, você utiliza tecnologias também menos poluentes e que gerem menos desperdício, podendo fazer a reutilização e reaproveitamento de materiais. Na questão da tecnologia de informação, ela é muito importante porque ela pode, na verdade, criar oportunidades também para que você tenha menor, por exemplo, o uso da telemedicina, que diminui a necessidade de transporte, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, né? O uso do que a gente chama de tecnologias de dispositivos de diagnóstico point of care, onde você simplesmente transporta o equipamento, um dispositivo, né, um gadget de diagnóstico até a ponta, lá onde ele é necessário, para que não tenha que haver o deslocamento das pessoas para fazerem testes, né, ou mesmo o deslocamento de amostras, né, de tecido, de sangue, etc. Então, são tecnologias que colaboram também para a redução aí da pegada de carbono e das ofensas ao meio ambiente. Também a questão do transporte, né, dos transportes que usam energia renovável, né, principalmente aí na questão das cadeias logísticas, né, e da prestação de serviço também. E, por fim, acho que nós temos também a questão do próprio uso do poder de compra do Estado, né,
que ele pode ser dirigido para estimular a produção de bens, produtos e serviços que sejam também ecologicamente sustentáveis, né? Eu acho que, por enquanto, é isso. A gente pode passar à frente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Excelente. Acho que você deu exemplos super interessantes de como a inovação pode olhar para a saúde e olhar, ao mesmo tempo, para a questão da sustentabilidade, tanto em processos, quanto até no desenvolvimento de novos modelos de negócio e de novas tecnologias, como a questão da digitalização com impacto positivo. Acho que isso é um ponto importante para ser observado até pelas instituições de fomento, e que certamente já devem estar observando exemplos desse tipo nos projetos que recebem. Então, agora, aqui no painel, a gente tem quatro palestrantes representando 4 instituições de fomento diferentes, e eu vou passar na sequência aqui, então, para o Francisco Saboia, presidente da Embrapa. Francisco, por favor. Obrigado, um prazer. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Queria saudar a todos e todas aqui da plateia, aos colegas da mesa, deixar um abraço aqui para o amigo Celso Panceira, pela iniciativa e pelo convite, para que a gente possa aqui compartilhar também o que nos cabe nesse quinhão. Bom, já eu falo sobre a Embrapi e o que a gente tem feito em relação ao fomento ao complexo industrial e econômico da saúde, mas eu queria, em primeiro lugar, fazer um pequeno contexto do que a gente vive hoje no país quando se trata do tema industrialização, tema esse ao qual a Verena se dedica e que vem fazendo uma diferença enorme nesse país. A questão que a gente coloca, em primeiro lugar, é o reconhecimento de um processo acelerado de desindustrialização. A desindustrialização brasileira é medida através de vários indicadores, seja a participação decrescente no PIB do país. Nós já chegamos até a indústria de transformação representando 35% do PIB, hoje estamos aí com 11%, 12%. A participação da indústria de transformação brasileira no comércio internacional já foi de 1,8%, de 3,6%, hoje é 1,8%, e assim a gente vai colhendo indicadores em que a gente vê que perdeu o vigor. Não é um problema a desindustrialização, porque isso faz parte de um processo natural de diversificação econômica das nações mais ricas, com o crescimento do terciário. O setor de serviços cresce proporcionalmente, as cidades, obviamente, a economia se urbaniza bastante, a própria indústria é poupadora de mão de obra porque é mais intensivamente usuária de inovação, e o fato é que você começa a ter, com o desenvolvimento econômico, você começa a ter, obviamente, um peso muito maior do setor de serviços, mas, especialmente, dos serviços de maior intensidade tecnológica. E o Brasil chegou no momento em que a gente se desindustrializou precocemente, porque o nosso padrão de industrialização hoje é incompatível com o nosso grau de desenvolvimento. A gente já tem doenças que só acometem economias mais avançadas, e esse é um problema. E, para isso, a gente precisa, portanto, ter uma nova estratégia de industrialização. É isso a que a Verena se referia, quando comentava sobre a nova política industrial e o fato de que o Brasil hoje pode falar com muito mais tranquilidade sobre uma estratégia de reindustrialização, porque acumulou evidências, acumulou competências e acumulou, em especial, vontade política para avançar no enfrentamento desses desafios. Verena também falava que a questão da política industrial é também uma questão social, em especial no que diz respeito ao complexo econômico e industrial da saúde. Nós sabemos muito bem o que foi o processo recente da pandemia e como a gente se viu dependente de cadeias produtivas globais, nas quais a gente tem muito pouca inserção. De fato, a gente ficou, então, preso nesse emaranhado de dependência, e isso não é uma coisa boa. Portanto, é também uma questão de soberania. Bom, então, um dos propósitos deste complexo, isso já é dito pelo secretário Gadelha, pela ministra, é reduzir a dependência do país
em relação a essas cadeias globais, aumentando a nossa capacidade autônoma, sem sermos, obviamente, autárquicos, de prover as necessidades, uma parcela expressiva das necessidades. Mas, para isso, a gente tem que adicionar a essa política de inovação, não apenas de reindustrialização, não apenas a componente verde, que está aqui colocada, da sustentabilidade, mas enfatizar sempre a componente da inovação. A reindustrialização não pode ser cartorial, ela não pode atender a demandas setoriais, ela tem que ser vista numa perspectiva maior, como colocou aqui a Verena. Inovação custa muito caro. Inovar custa muito caro. E na área de fármacos, então, custa, em média, muito mais que os outros. Custa 1 bilhão e 10 anos, em média, para você botar uma molécula ativa no mercado. Então, aí é onde entra a Embrapi. A Embrapi trabalha fundamentalmente na articulação de uma rede de instituições de ciência e tecnologia, portanto, a articulação da rede de inteligência científico-tecnológica desse país, para desenvolver inovações tecnológicas demandadas pela indústria e, ao mesmo tempo, articuladas com diretrizes gerais do desenvolvimento do país. Então, não é qualquer inovação, não é em qualquer segmento, não é qualquer demanda que venha de uma indústria qualquer que será atendida, ela tem que estar alinhada às diretrizes do desenvolvimento do país, que são incorporadas pela Embrapi, ao definir os setores prioritários. Então, fundamentalmente, a Embrapi trabalha nessa direção de articular as unidades, as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia do país, para poder, então, conectá-las com o setor produtivo. Um outro papel da Embrapi, que é o que nos traz, obviamente, aqui esse fórum, é o de cofinanciar esse esforço caríssimo, que é o esforço da inovação. A Embrapi trabalha no modelo em que nós compramos, digamos assim, 1/3 do risco da inovação. O modelo da Embrapi consiste, grosso modo, em a Embrapi aportar 1/3 em recursos não reembolsáveis para um projeto de inovação. A indústria, que é tomadora do serviço por parte da ICT, banca o outro 1/3, e a ICT, que é a Instituição de Ciência e Tecnologia, ela banca o 1/3 final em contrapartida econômica, os seus cientistas, seus laboratórios, suas infraestruturas, suas capacidades tecnológicas. Esse é o modelo da Embrapi. A Embrapi tem hoje 96 unidades Embrapi, como nós chamamos, portanto, são ICTs que foram credenciadas pela sua excelência para atuar no desenvolvimento de inovações em áreas bastante definidas, algumas destas áreas diretamente conectadas ao complexo econômico e industrial da saúde, tanto na área de mecânica, de eletrônica, de computação para próteses e órteses inteligentes, por exemplo, como você mencionou há pouco, na área de tecnologia de informação, várias experiências, várias inovações vêm sendo desenvolvidas, sempre em parceria, trabalho em rede, para que a gente possa endereçar mais diretamente essa questão. Para ser mais preciso, das 96 unidades Embrapi, 40 unidades trabalham no desenvolvimento de soluções que endereçam os problemas da saúde. Algumas na área de desenvolvimento de software, para gerenciar, por exemplo, a demanda de gás para que não venha a faltar, como aconteceu na pandemia em Manaus, aquele processo traumático que todos nós vivenciamos. Você tem hoje tecnologias para isso, você tem tecnologias envolvidas para você fazer exames laboratoriais simples, de maneira quase instantânea, com identificação de padrões de células a partir de dispositivos em nuvem, de maneira que você, a um custo de R$4, faz um exame, por exemplo, que identifica alguma patologia, e assim vai. Essas 40 unidades Embrapi desenvolveram, até o momento, estão desenvolvendo, muito deles, 260 projetos, ou seja, a Embrapi tem endereçado essa questão, e esses 260 projetos envolvem 231 empresas desse complexo econômico e industrial da saúde. 231 empresas, eu vou repetir, isso é importante, empresas do setor de saúde, desse complexo aqui que nós estamos falando,
são tomadoras de serviços num montante, até agora, investido pela Embrapi de 249 milhões de reais. Então, vejam todos vocês que é um volume apreciável, que faz parte dessa filosofia da Embrapi, ao comprar, a partir do seu modelo de atuação, ao comprar o risco daquilo que é essencialmente inovador e com perspectivas de dar errado muito maiores do que de dar certo, que essa é uma característica da inovação. Você tem, mais ou menos, entrando aí no ramo dos biofármacos, você tem mais ou menos 10 mil tentativas para você gerar uma molécula, entregar uma molécula para o mercado. Então, imagine o custo que está envolvido nesse esforço. E, finalizando essa apresentação nossa, aqui breve, nós queríamos destacar que a Embrapi atua numa fase em que o Brasil, até recentemente, no estágio do desenvolvimento científico-tecnológico, que o Brasil, até recentemente, não estava muito, digamos assim, bem aparelhado, que é no estágio pré-competitivo. O Brasil tem uma institucionalidade muito sofisticada e muito complexa nos TRLs mais baixos, digamos assim. A gente tem o complexo do CNPq-CAPES, na formação de cientistas e no financiamento da pesquisa dos seus estágios mais básicos. Nós temos, por outro lado, instituições como o BNDES, a própria FINEP aqui, trabalhando com recursos reembolsáveis para o desenvolvimento e a aposta no mercado de produtos, ou seja, nos TRLs mais avançados, mas nós não tínhamos, até então, aqui no Brasil, uma institucionalidade que se dedicasse, através desse modelo de tripartição do financiamento, a endereçar os TRLs intermediários. E agora, com a chegada da Embrapi, que se utiliza fundamentalmente de recursos dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Saúde, da Educação e da Indústria e Comércio, além de recursos da FINEP e recursos do BNDES e do SEBRAE, com esse conjunto de recursos, foi possível, agora, para a Embrapi ter tracionado alguma coisa como 1 bilhão e 200 milhões de reais em 10 anos para cofinanciar projetos no valor de 3 bilhões e 200 milhões. Esse é o tamanho da Embrapi nesses 10 anos, todos esses projetos diretamente conectados com o setor produtivo, porque é para ele que a Embrapi trabalha, e com uma quantidade apreciável desses projetos e desses recursos dedicados ao complexo industrial da saúde. O último comentário que eu gostaria de fazer é apenas para que você, Verena, como uma hoje articuladora e coordenadora desse esforço de formulação de uma nova política industrial para o país, que a gente tivesse um esforço maior de integração entre esses vários agentes, entre esses vários atores e os seus instrumentos. O Brasil, acreditem, tem muitos instrumentos, tem muitas instituições que funcionam bem e que entregam um resultado muito interessante. Mas a gente iria mais longe se a gente pudesse integrar. Aliás, isso foi assunto de uma conversa nossa ontem, né, Celso? Para que a gente pudesse, Verena, endereçar com mais clareza quais são os nexos de complementariedade que existem entre as várias instituições e seus respectivos mecanismos para que a gente possa ter uma otimização do recurso, seja público, seja privado, para que a gente possa enfrentar, ao final, o desafio da reindustrialização desse país em novas bases. Bom, era isso aqui para a gente começar essa conversa. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Obrigado, Chico. Acho que esse é um ponto importante, né? Acho que, além dos exemplos que você deu, que mostram que a gente tem empresas investindo em P&D, a carteira da Embrapi evidencia esse ponto, mas esse conceito da complementaridade, você ter diferentes instituições com diferentes perfis para atender os vários TRLs. Eu acho que acho que a ideia, quando você pega a missão ou uma visão mais abrangente, é exatamente de você conseguir ter ali a coordenação de todos os instrumentos
para serem combinados de acordo com o perfil da empresa ou com o tipo de desafio tecnológico, né? Crédito, subvenção, o tipo de porte, a necessidade de trabalhar junto com o ICT, acho que isso é importante. E é interessante porque a gente acabou tendo aqui na composição do painel essa visão complementar, né? A gente tem, inclusive do ponto de vista de instituições federais, como a Embrapa e a FINEP, e instituições regionais também, para conseguir, de forma coordenada, dar vazão para as oportunidades de investimento para a demanda, né, de investimento produtivo e tecnológico da indústria. Então, nessa ideia, acho que a gente vai agora até o fim, alternando uma federal, uma regional, e eu passo a palavra agora para o Edmilson Gama, diretor do BDMG. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação receber essa oportunidade de estar aqui representando o BDMG. Acho que é o 8º fórum que nós estamos participando e o BDMG participa de todos pela importância, pelo entendimento que as agências de fomento, bancos de desenvolvimento, todos os agentes de mercado que militam no Sistema Nacional de Fomento atuam em rede. Aqui existe complementariedade, existe entendimento mútuo e o que nos move realmente é o interesse público, o interesse comum. Portanto, participar de um evento, de um fórum como esse, é motivo de júbilo, de alegria e de satisfação. Eu acho que os comentários que foram feitos pelos colegas que me antecederam exploraram muito bem o tema, em especial na questão do setor de saúde, mas eu queria fazer uma rápida digressão aqui para falar um pouco sobre Minas Gerais e a situação do BDMG em relação ao setor industrial. Muitas pessoas não sabem, imaginam que Minas é um país, é um estado fundamentalmente ligado ao agronegócio, mas, na verdade, Minas Gerais tem um setor industrial bastante forte, bastante pujante, e a história da industrialização do nosso estado se confunde um pouco com a história do próprio BDMG. O BDMG completa agora, dia 21 de setembro, são 61 anos. Desde a sua criação, houve um comprometimento muito grande em desenvolver estudos. Originariamente, o BDMG tinha, na sua essência, uma proposta também de apoiar o governo de Estado no sentido de propor uma série de estudos econômicos que pudessem legitimar a proposta de políticas públicas. Esses estudos eram desenvolvidos no próprio banco e existia uma vertente, uma preocupação muito grande com a industrialização do nosso Estado. Isso acabou criando um ambiente bastante propício, foram atraídos, ao longo do tempo, investimentos bastante significativos. Podemos mencionar aqui, por exemplo, no setor automotivo, com a presença da Fiat, uma empresa que não só, por si só, como montadora de veículos, mas todo o entorno carrega por si um forte componente de geração de emprego e renda, também com muita, como já foi comentado, com muita inovação, com muita tecnologia. Fomos também vanguarda na atração de investimentos para outros setores, setor químico, setor de biotecnologia, setor de metal mecânico, setor de metalurgia, enfim. Todas essas vocações foram desenvolvidas ao longo do tempo e, de um jeito ou de outro, o BDMG pôde aportar o seu conhecimento, tanto na distribuição de crédito, como também em atuação em mercado de capitais. É bom mencionar aqui algumas inversões que o BDMG fez há 30, 40 anos atrás, por exemplo, foram feitas no mercado de capitais, que na época no Brasil era bastante incipiente. Isso mostra, de uma forma bastante clara, essa visão, essa preocupação que os gestores anteriores já tinham percebido a necessidade de financiar o setor industrial com recursos que possam fazer frente e adequados ao projeto de maturidade de uma planta industrial. Esses programas, esses incentivos têm que se dar em condições adequadas para que você possa incentivar e atrair empresas privadas. É importante que você tenha recursos esses que possam fazer frente e mitigar os riscos de um empreendimento dessa característica no setor industrial. Então, o BDMG entende e compreende como necessário realmente esse esforço que está sendo feito de revisitar a política industrial do nosso país. Temos
uma contribuição importante a dar, não só na questão como crédito, como já foi mencionado aqui em painéis anteriores. A gente acredita que essa nova revolução da indústria verde, ela é inexorável. Financiamos hoje no banco um conjunto bastante importante de projetos, por exemplo, no segmento industrial, projetos esses que acabam, de uma forma ou de outra, atendendo os ODS, seja 1, 2, 3 ou mais ODS, de forma que a gente está muito confortável em relação a poder participar desse esforço conjunto e quem sabe, daqui a algum tempo, a gente ter um indicador muito mais interessante no nossa visão. E você cotejando com desenvolvimento de outros países semelhantes ou parecidos com a economia nacional, percebemos claramente que um setor industrial forte também é fundamental e importância para que a gente possa ter prosperidade para as nossas famílias, que a gente possa ter um crescimento adequado vis-à-vis as necessidades que a gente tem no nosso país. Em relação ao BDMG, é importante que a gente possa também salientar os esforços que têm sido feitos para atrair esses investimentos, para que a gente possa ter, não só, de um lado, a oferta de crédito, mas também que a gente possa vir a ter as plantas industriais devidamente alocadas, os programas industriais devidamente colocados, e, para tanto, a gente conta no Estado de Minas Gerais com uma agência de atração de investimentos que foi também gestada e criada na mesma época que o BDMG, a Invest Minas, que vem fazendo um trabalho bastante profícuo, em especial de 2019 para cá, onde já foram discutidos, debatidos e atraídos para o nosso Estado um volume muito significativo de investimentos nos mais diversos setores, inclusive também no setor de saúde. Para tanto, o BDMG trabalha fortemente com os multilaterais, mais de 70% dos nossos recursos de funding são captados com recursos multilaterais, então, fiquei muito feliz aqui no painel anterior, quando eu pude verificar, inclusive, a menção ao BDMG. Estamos tendo parcerias com praticamente todos os organismos multilaterais, são parceiros muito fortes, que a gente entende a necessidade, a essencialidade da sua atuação e, portanto, acreditamos que um novo modelo, uma nova forma de atuação no setor industrial, em especial no setor de saúde, passa também necessariamente por esse tipo de inversão. Portanto, é um desafio que se faz e estejam certos que o BDMG vai continuar nessa busca desse apoio fundamental para o setor. Eu acho que é importante também salientar aqui um aspecto importante em relação à nossa atuação. Foi comentado aqui sobre a parte de inovação tecnológica. O BDMG atua também como cotista em fundos de investimento e participação, por exemplo. Temos hoje uma carteira bastante importante de fundos de investimento e participação de empresas que provavelmente, se fossem buscar seus créditos em instituições financeiras tradicionais, não teriam acesso a recursos. Como já foi bem mencionado, existe um risco desse negócio, mas, uma vez gestado em veículos adequados, como, por exemplo, um fundo de investimento de participação, esses riscos acabam sendo mitigados. Essas inovações são diversas, significam valores importantes para essas empresas e acabam gerando condições necessárias para que esses investimentos floresçam e possam chegar, se não todos, uma boa parte deles, ao final, com resultados bastante interessantes. Finalmente, para que a gente possa passar para o debate, para a discussão, que eu acho que fica até mais rico, acho que é importante mencionar também a atuação do BDMG, também no setor de saúde. A gente tem atuação tanto no equity como no crédito, e empresas no setor de saúde em Minas, empresas que têm empresas privadas, inclusive com o BNDES, é cotista, é sócio como nós também, e, portanto, essa preocupação é uma preocupação que permanece bastante adequada e dentro da visão estratégica do banco. Então, de uma forma bastante objetiva, a gente queria deixar aqui essa nossa visão inicial, que eu acho que fica muito claro a importância da gente impulsionar o crescimento econômico e a reindustrialização do nosso país. Obrigado, Edmilson. Eu já vou passar imediatamente para o Rodrigo, CCO, Superintendente de Inovação da FINEP. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, é uma honra estar podendo representar aqui a FINEP, né? Estou aqui substituindo o diretor de inovação, Elias Ramos, agradecer a oportunidade aqui, parabenizar a ABDE por esse fórum, e em nome da Verena, que é a única mulher da mesa, quero cumprimentar
todos os demais membros dessa mesa tão rica. E eu fiz questão de cumprimentar a Verena, né, logo no começo, porque eu quero usar um pouco daquilo que ela trouxe para a mesa aqui, para discutir um pouco essa agenda. Quando a gente pensa em política pública e financiamento à inovação, desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que o recurso financeiro ali é a ponta de um processo. Talvez isso não fique tão claro, né, para as pessoas, porque para que haja o recurso financeiro, ele seja alocado de forma adequada para gerar o desenvolvimento econômico e o resultado esperado, a gente tem que ter uns outros pilares que têm que estar prontos. E eu acho que por isso que eu fiz questão de citar a Verena no começo, porque a Verena hoje está à frente da Constituição daquilo que é a política industrial do país, né? O CNDI, né, ela está trabalhando lá junto com a gente para fazer essa construção. E isso acontece, ao mesmo tempo, quando nós temos a recriação do GCIs, né? GCIs agora. Não é isso? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, no país agora, um alinhamento institucional que permite que a gente tenha uma política de longo prazo para desenvolvimento tecnológico pensada na indústria, pensada em solução de problemas nacionais. Porque, se não, o que acontece é o que, usualmente, a gente vê. Começa uma política, você tem um começo de financiamento, depois isso perde no tempo. E quando a gente fala em desenvolvimento econômico da indústria, a gente fala em inovação, eu estou falando em longo prazo, não estou mais falando em curto prazo. Então, ter esse alinhamento institucional é um pilar fundamental para que esse apoio ao complexo econômico industrial da saúde aconteça. Né? O segundo pilar, que é um pilar que foi citado também aqui, fala de capacitação, tanto da parte do governo, quanto da parte das instituições da sociedade. Então, a gente tem ICTs com altíssima qualidade, a gente tem empresas com capacitação tecnológica. Se a gente pensar em complexo industrial da saúde, para lá, há 10 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma capacidade de produção de produtos biológicos no país, e isso foi possível através de um alinhamento político-institucional de recursos financeiros, além da política pública, né, que foi feito lá com o Inova Saúde, que gerou essas novas capacidades para a produção de medicamentos biológicos no país. Então, hoje, se o SUS, se o Ministério da Saúde consegue comprar de uma empresa brasileira, isso acontece porque houve um alinhamento político-institucional lá atrás. Então, a gente tem aqui, pelo lado do governo, a FINEP, BNDES e outras instituições capazes, né, a própria Embrapi, para atuar nesse ecossistema e prover o recurso para executar essas missões, contando com essa capacitação institucional que a sociedade já possui. E, por último, né, e não menos importante, mas isso já aconteceu, ter o dinheiro e não ter o alinhamento institucional. Agora, a gente tem os três. A gente tem a capacitação, nós temos o alinhamento institucional e nós temos o recurso financeiro. Por quê? Eu estou citando aqui o descontingenciamento de recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é uma situação crucial para que nós tenhamos recursos sustentáveis em quantidade e de tipo, de modalidade de recurso compatível com o risco da inovação. Né? Então, tem que ter o recurso adequado para a parte da ideação, né, lá com o FINEP Centelha, lá com os estados, para acelerar, né, as ideias que estão nas ICTs começarem a virar um negócio. A gente tem o FINEP Startup, tem a subvenção econômica, que é um recurso fundamental para que a gente possa mitigar o risco tecnológico, o desenvolvimento tecnológico nas empresas, e depois a gente tem o crédito também. Então, a gente tem, além disso, né, a alteração da remuneração dos empréstimos, né? Aconteceu na FINEP mais cedo, então os empréstimos da FINEP são remunerados à taxa de referência. E os do BNDES recentemente também agora. Então, estou falando isso porque, quando vou falar de retomada de indústria, retomada em outras bases, novas bases, né, como está sendo tratado, a gente tem uma situação ímpar no país agora. Que a gente tem a oportunidade, sim, de, a partir das prioridades definidas no CNDI, a partir das prioridades dos alvos terapêuticos apontados pelo Ministério da Saúde, a gente tem condição de entregar um novo paradigma. Então, falando aqui um pouquinho da atuação da FINEP nessa história da retomada verde, né? Então, a FINEP executou recentemente, né, ano passado, mais de 2,5 bilhões em contratos, em convênios não reembolsáveis, tá, com as mais diversas instituições, empresas, atuando aí em biotecnologia aplicada, atuando em dispositivos point of care, que o Marcelo mencionou aqui, atuando em infraestrutura de pesquisa, em biocombustíveis. Então, assim, a gente fez uma gama de ação muito grande, tentando fomentar
né, gerar soluções para doenças raras, doenças negligenciadas, né, que é uma população geral desassistida. Então, a gente executou múltiplas ações, pensando em tecnologias 4.0, aplicação das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, a saúde. Então, a saúde foi o segundo maior segmento, né, apoiado com recursos para a indústria 4.0, na FINEP. Então, só foi ali para e passo com o agronegócio, também é um demandante de soluções muito grande nesse segmento, no parte 4.0, e só esse ano a gente já contratou 4,4 bilhões de reais em recursos reembolsáveis, tá? Só esse ano. Então, a gente está numa curva de franco crescimento, e com esse elemento político institucional a gente vai conseguir entregar novas oportunidades, novos investimentos para o país. Eu acho que tem algumas novidades que são interessantes, né? A gente já homologou, né, um processo de subvenção econômica, né, em fluxo contínuo, ou seja, a gente vai abrir o processo de seleção e ele fica aberto até se esgotarem os recursos. Ou seja, quando a gente pensa num arranjo complexo de um desenvolvimento industrial, isso vai envolver parcerias, vai envolver muitas vezes questões de certificação, questões de homologação, isso leva tempo, e aí o prazo de um edital pode dar um problema. A gente tem a subvenção já em fluxo contínuo, já operando. E a nossa expectativa é que a gente consiga repetir o sucesso que a gente teve com os produtos biológicos, né, a partir das definições, né, se possível envolvendo novamente a compra pública do Estado, a gente conseguir repetir um novo movimento, gerar novas capacidades, novas tecnologias, para que a gente aumente a sustentabilidade do SUS. No âmbito da retomada verde, eu acho que o Marcelo citou aqui uma coisa muito importante também, que tanto o FINEP e outras instituições podem atuar, ajudando os provedores de serviço a aumentarem os seus níveis de certificação, segurança ambiental e sanitária, né? Isso é uma questão de absorção de tecnologias que fazem com que as práticas sejam mais sustentáveis, sejam mais seguras, né? E eu acredito que as grandes pautas, em termos de economia verde, retomada da economia verde, a questão dos IFAs, né? A nossa dependência dos IFAs é uma questão muito grave no país. A gente viveu uma pandemia, não só na parte de equipamentos médicos, mas também na parte dos insumos farmacêuticos ativos. A gente vê a desestruturação das cadeias e os preços de medicamentos subindo, como a gente tem visto. Então, a gente tem uma dependência tecnológica para tratar, e aí a gente tem a oportunidade dos IFAs verdes e dos biológicos, né? Sem tentar, né, João? A gente falou, viesar a pauta toda para a parte da bioeconomia, tentando manter a questão da saúde, mas a gente tem uma pegada muito forte para aproveitar aqui. E dizer que, no âmbito das ferramentas que são necessárias para a gente tomar uma política pública efetiva para esse segmento, a gente não pode esquecer das encomendas tecnológicas, né, da compra pública do governo, que é uma coisa que está sendo discutida já no CNDI, né, e que a FINEP, né, a figura aqui da presidência aqui do nosso presidente Celso Pancera, ele está capitaneando um grupo de trabalho para que a FINEP possa auxiliar o governo a realizar as compras públicas, porque o que a FINEP faz, no fim do dia, é uma compra pública de P&D, ou seja, um P&D orientado à necessidade pública, e, a partir daí, como conseguir conectar isso com o poder de compra do Estado, é a missão que a FINEP está se debruçando. Tá bom? Acho que, como inicial aqui, acho que é isso, para não tomar mais tempo e dar mais tempo para o debate. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. A gente está chegando meio em cima da hora, eu vou deixar para fazer comentários todos no final, mas obrigado por pontos muito interessantes que você trouxe. Então, já passo imediatamente para o Paulo Costa, presidente da Desembaía. Obrigado, Emílio. Senhoras e senhores, boa tarde. Como ele falou, eu sou Paulo Costa, presidente da Desembaía, né? O depoimento que a gente pode trazer para cá é de uma agência de fomento do Nordeste, né? O Rodrigo aqui falou que ele fez só de reconstrução desembolsável 2,5 bilhões. Isso é o tamanho da nossa agência, é um pouquinho maior do que nós. Então, o que a gente faz no âmbito da saúde está limitado pelos nossos recursos e também pelo tamanho da nossa agência, né? Nós somos uma agência de 200 pessoas, né? Então, a gente começa com um desafio, você mesmo colocou aqui ainda há pouco, o que é que a gente poderia fazer com relação ao acesso à saúde da população, né? É um desafio complexo para nós, e nós procuramos fazer o que foi possível, né? Começamos, então, a trabalhar com as PPPs. Eu acho que foi um passo que a gente deu acertadamente, né? O Estado tem algumas PPPs de saúde, e nós participamos
algumas são 3. Nós participamos de 2 delas, né? A primeira foi o Hospital do Subúrbio. Para nós é um hospital de grande porte, porque são cerca de 300 leitos, eu acho que tem quase 2.000 funcionários, empregados da saúde, né? E é um hospital SUS, é um hospital de portas abertas. O modelo lá adotado foi: o Estado construiu a parte civil do hospital e nós financiamos os equipamentos, nós financiamos as instalações, né? Foi um caso bem sucedido, o financiamento já foi pago. Eu acho que foi muito bom a gente ter participado da experiência do Hospital do Subúrbio. Uma outra PPP que nós trabalhamos também foi o Hospital Couto Maia, né? Nós tínhamos um hospital antigo de doenças infecciosas e um corpo técnico do Estado muito competente. Tinha os médicos, enfermeiros, o corpo técnico era muito competente. E a ideia de fazer um outro hospital de doenças infecciosas tinha uma primeira condição, era manter aquele corpo técnico. Então, desenhou-se um PPP que era o seguinte: o corpo de bata branca, que são os médicos e os enfermeiros, pertencem ao Estado, e os demais serviços, que se chamou de bata cinza, que são serviços administrativos, a alimentação, a segurança, transporte, etc. Isso está no âmbito de atuação da SPE que opera o hospital, né? Bom, fizemos a PPP, como é infecciosa, foi imensamente importante para o Estado durante a fase mais aguda da Covid, né? E é um outro trabalho que a gente fez com muita satisfação, está rodando muito bem, não tem problema. Nós temos uma outra PPP que nós não financiamos, mas é na área de telemedicina, né? Que é como já foi falado aqui, é o que permite que uma imagem seja gerada no interior e seja analisada em Salvador por um médico competente no assunto. Infelizmente, essa nós não podemos participar. No demais, nós temos financiado também prefeituras. É importante isso, porque mesmo quando você financia uma maternidade para um município pequeno, isso traz uma diferença muito grande para a população, né? Você começa a ter um serviço que antes não tinha, que era preciso se deslocar, né? E o deslocamento é difícil nos locais mais remotos, né? Então, financiar as prefeituras, os municípios, quando eles precisam trabalhar na área de saúde, a gente tem feito também. Temos outros financiamentos com os municípios, mas ficamos muito contentes quando os prefeitos nos procuram para financiar equipamentos de saúde. E, no geral, as clínicas médicas, odontológicas, pequenos laboratórios, até farmácias, a gente tem apoiado no que a gente pode. É claro que é sempre difícil montar operações de financiamento com o setor de saúde, principalmente o setor de saúde que atende ao SUS, e a gente tem montado alguma coisa com o PlanServe, que é o plano de saúde do servidor do Estado. Então, nós fizemos um acordo com o PlanServe, de modo que, quando financiamos alguém que é credenciado do PlanServe, o pagamento do PlanServe vai para uma conta Scroll, e na Scroll a gente acaba recebendo o pagamento do financiamento que a gente fez. Então, temos uma história longa, mas o que eu queria trazer é isso, que as agências de fomento, inclusive as menores, elas têm um potencial grande de trabalhar na questão do acesso à saúde, né? Acho que na parte das PPPs é muito importante que a gente participe, mesmo que a gente não vá financiar, é muito importante que a gente participe na modelagem, porque há uma distinção entre o projeto viável e o projeto financiável, né? O financiável, a gente tem que olhar outros aspectos, não propriamente, simplesmente a taxa interna de retornos, os VPLs e outros indicadores. A gente tem que olhar também quem é que está tomando o financiamento, que tipo de garantias a gente vai ter. Então, é uma estruturação que vai um pouco além da viabilidade do projeto. E é muito importante que a gente possa dar uma contribuição. E lá no Estado, sempre que a gente pode, sempre que somos convidados, nós fazemos isso com toda a satisfação, né, para tentar contribuir o que a gente puder para melhorar a saúde no Estado, né? Na parte industrial, eu concordo muito com o que foi dito, espero que a gente consiga andar também na Bahia, que é na produção de fármacos para o sistema SUS, né? Isso, para mim, é uma grande avenida que a gente tem para trabalhar,
o que a gente puder fazer, faremos com certeza. Era isso que eu ia rapidamente, para não atrasar mais, dar aqui a nossa contribuição. Obrigado, Paulo. Bom, gente, a gente começou um pouquinho atrasado, terminou um pouquinho mais atrasado. Eu recebi aqui a orientação da gente, infelizmente, ter que pular a parte de perguntas, senão vai começar a prejudicar as pessoas. Inclusive, o Chico Saboia, que estava com a gente, presidente da Embrapa, precisou sair, porque ele tinha um voo, pediu para agradecer a presença de todos. Paulo, acho que acho que você deu exemplos importantes para mostrar a importância da gente ter esse ecossistema diverso de instituições com diferentes perfis, federais, estaduais, porque é isso que permite atender as diferentes necessidades de acesso que existem, né? Então, acho que isso é um ponto importante e é um grande valor do Sistema Nacional de Fomento Brasileiro, né? Para fazer aqui uma síntese curtíssima, né, de 1h10, mais ou menos, de debate em alguns pontos, eu acho que ficou claro, ficou evidente nas falas de todos a importância de ter uma coordenação nacional, de ter que funcione como um fórum de governança para fazer todo mundo caminhar para o mesmo lado, né? E aí a gente tem, melhor do que ter uma, ter duas. Então, a gente tem o CNDI e tem o G6, né, atuando, e eu tenho acompanhado isso, atuando numa fortíssima coordenação, o G6 com o CNDI. Acho que isso é importante, porque ele, e o Rodrigo mencionou muito isso, ele coordena instrumentos, ele dá direcionamento para o setor privado entender o que é a prioridade de longo prazo da sociedade brasileira, né, mais do que Estado brasileiro, da sociedade, porque o CNDI ele tem essa dupla composição pública e privada, e, ao fazer isso, ele aumenta a potência da política industrial, né? Ele evita que a gente tenha várias iniciativas boas, mas cada uma é muito pequenininha, e, no final das contas, a sociedade não consegue ver resultado da política industrial e fica com a sensação que as coisas não andam. A gente sempre tem exemplos, de políticas bem-sucedidas, mas que são pontuais. Eu acho que essa lógica agora de coordenação, de institucionalidade e de missões vai permitir que a gente realmente dê passos grandes, passos visíveis e passos que sejam significativos para a sociedade. Acho que ficou evidente também a grande aderência do Complexo Econômico Industrial da Saúde ao Conselho de Emissão, e um ponto super positivo, que é que a gente tem nesse segmento, nesse complexo, nessa cadeia produtiva, um ponto de partida muito avançado em relação a grandes desafios tecnológicos, não só do Brasil, mas do mundo, né? E esse ponto de partida se deve a ter grandes empresas brasileiras de capital nacional, com centro de decisão no Brasil, que têm investido em P&D. Os exemplos dados pelos colegas aqui são de um volume grande, tanto em quantidade quanto em valores, de projetos de inovação, e que agora, com direcionamento, com diretrizes estratégicas, isso pode ser potencializado ainda mais, e a existência, né, de uma sólida base de ciência e tecnologia na academia, em ICTs. O Chico Saboia mencionou 96 centros ligados à Embrapa, claro, não todos eles ligados à saúde, mas vários deles desenvolvendo tecnologias relevantes para o setor, e complementado esse ecossistema pelas instituições de fomento, né, cada uma com seu focos complementares, e, mais importante do que ter as instituições de fomento, como disse o Rodrigo, é ter elas com dinheiro, né, com recursos, com condições competitivas de financiamento. Então, acho que quando a gente junta todos esses elementos e tem diretrizes claras, a gente tem um potencial muito grande de ver a política industrial entregando resultados que não sejam simplesmente, né, Verena, de desenvolvimento industrial, crescimento da produção industrial, mas de crescimento da produção industrial com qualidade, né, com inovação, com sustentabilidade. Foram dados exemplos aqui também de como a inovação no setor da saúde dialoga com a ideia da sustentabilidade, mas também entregando resultados importantes para a sociedade, e a saúde certamente é um deles, né? A gente viu na pandemia, mas, de modo geral, o atendimento à saúde, a ampliação do acesso à melhoria é um dispositivo constitucional que pode e que certamente vai ser melhor. Então, queria, de novo... finalmente, o último ponto que foi mencionado,
Acho que vale a pena, quem sabe, no próximo fórum da BDE, explorar essa complementaridade, que são as políticas de inovação pelo lado da demanda, né? A compra pública, a encomenda tecnológica. Acho que quando a gente casa, e o ambiente de missões é propício para isso, o instrumento pelo lado da oferta com o instrumento pelo lado da demanda, a gente tem um potencial de desenvolver, principalmente inovações radicais, de forma muito mais impactante. Queria, de novo, agradecer todos do painel, agradecer à BDE, parabenizar de novo pela realização do evento, por propiciar esse diálogo, no nome do presidente Celso Pancera, desejar boa tarde a todos. Thank you.